Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje o assunto vai ser o 13º episódio de ReZero. Como de costume, só para ninguém ficar perdido, nessa terceira temporada o anime está adaptando o arco 6. Atualmente Subaru e seus amigos estão tentando lutar para livrar a Pristela das mãos do culto da bruxa. Ainda restam os bispos da Gula e da Luxúria. Esse episódio em particular teve uma animação primorosa na luta principal, e foi provavelmente a melhor sequência de ação em todo o anime. Mais adiante eu comento mais sobre ela. E galera, antes de mais nada, aqui na descrição eu vou deixar um link do volume 20 para quem estiver interessado em comprar ele, tá ok? Então não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no meu canal, que aqui no Covil a gente não deixa passar nada. Muito bem, o anime ele já abre na luta do Garfio contra o Kurgan. Ele que, na sua forma bestial, consegue se livrar do amontoado de carne que havia caído sobre seu corpo, agora ele precisava lidar com alguns Demi Majus. No entanto, como ele ainda estava tendo aquelas crises de confiança e sendo atormentado pelas visões da Elsa, o nosso querido Tigrinho ele acaba travando ao lembrar que aquelas criaturas eram de fato humanos transfigurados. O Kurgan, por sua vez, ele não faz cerimônia, e logo foi então passando a lâmina neles. Nada iria interferir na luta. Os dois então partem para cima um do outro, e sem nem precisar dar o máximo de si, o Oito Braços ele golpeia o Garfio, já o mandando para o alto da torre. Não obstante, ele ainda recebe na sequência um golpe que o faz afundar junto com seu rival até chegar nas galerias de esgoto da cidade. Deve ter doído. Em seguida, o anime ele corta então para outra luta, que no caso é do Bispo da Gula contra a Felt, o Otto e os Escamas Brancos. Exatamente como então terminou da última vez que a gente viu, o Otto ele tinha uma carta na manga, que era os dragões do mar que estavam sob seu controle. Lembrando que ele podia ouvir e se comunicar com qualquer criatura viva. Assim que o Lai então parte para cima dele, o garoto então aciona e eles pegam o bispo de surpresa, o arrastando então para dentro de uma construção. Surpresos, como eles achavam que aquilo tinha sido bastante, a Felt e os Escamos elogiam o garoto pelo feito. Aproveitando a ocasião, o Otto então ele pergunta o que a candidata real fazia ali, sendo que ela devia estar de olho no Heinkel, o pai do Reinhard. A garota ela responde que ela tinha deixado outra pessoa vigiando. Ela revela que ela estava atrás da arma secreta, um match que eles tinham deixado na pousada. Só que antes que ela pudesse dar mais detalhes, o Otto percebe que havia algo de errado com os dragões. Para surpresa, né? Eu acredito que de 0 pessoas, o bispo estava vivo. E deu para notar que ele estava devorando as criaturas enviadas. Com todos apreensivos, o rapaz pergunta o quão confiável que era aquele tal match, né? E ela basicamente responde que ele era forte bastante para dar trabalho pro Reinhard. Bom, certamente o Otto ficou convencido depois dessa, né? A ideia era que eles segurassem então o vilão até que a Felt voltasse com a arma. Nessa hora então o Lai Batenkites dá as caras novamente. Ele de fato percebe que tinha subestimado ali o grupo e parte para cima da garota que tentava escapar. Pra sorte dela, o Gaston, que é um outro aliado dela que estava ali presente, ele consegue bloquear o seu ataque usando só mano, uma espécie de escudo de mano. Assim, enquanto ele assistia então a garota escapar, o bispo misteriosamente ele revela que, além dela, tinha mais 3 pessoas ali que alguém chamado Rui gostaria de conhecer. E ele falou isso se referindo aos 3 aqui. Me digam aí, quem que vocês acham que é essa pessoa? Eu não vou dar spoilers, tá? Passando agora para outra luta que acontece ao mesmo tempo, voltamos lá então para o embate da capela com o Aldebaran. O nosso Al estava se saindo bem no confronto com a Bispa, tanto para esquivar como também para atacar. Ele acaba atingindo a vilã e cortando a metade da sua cabeça, mas como a gente sabe muito bem, ela podia se regenerar facilmente. O cavaleiro ele deixa bem claro que aquelas cenas grotescas o enojavam. E a capela, ouvindo isso, ela basicamente o provoca, perguntando se todos os caras que agem por baixo do pano, que nem ele, tinham essa falta de tato com as mulheres. Enquanto o Al parecia não entender do que se tratava, a capela ela vai além, e ela fala algumas coisas interessantes. Primeiramente, ela revela que ela se questionava sobre quem teria aberto os portões e inundado a cidade.
pelos planos do culto, se não fosse por aquilo, o destino de Pristela já era outro. Ah, e outra dúvida também era sobre o que estava acontecendo com os membros do conselho. Afinal, logo, né, justo eles que tinham informação sobre os restos da bruxa, eles estavam sendo todos mortos um a um. E ela ainda nem tinha feito nada com eles. Então, de forma sarcástica, ele disse que lamentava muito pelas infelicidades. A Capela, assim, né, como todos nós, percebe que ele estava se fazendo de bobo. E revela que, independente daquilo, ela ainda podia o amar. Tudo que ele precisava fazer era só retirar o elmo e mostrar o seu rosto. O Al, com aquele seu jeito cínico ali de sempre, ele disse que eles ainda nem se conheciam e ele ia ficar envergonhado se seus amigos o vissem. Vendo que o cara era liso e não ia cair na sua lábia, a Capela então resolve se transformar conforme os gostos dele. O resultado foi literalmente ela assumir a forma da Priscila. O Al, surpreso, pergunta quando que ela tinha visto a garota antes, né? E ela explica basicamente que ela conseguiu captar os sinais dele durante a luta. Por isso que ela chegou naquela forma. Certo, então, que dessa vez ela tinha feito ele se apaixonar, todo o seu esforço acaba sendo em vão. Porque o cavaleiro, ele continuava rejeitando da mesma forma. Ela que não podia, então, aceitar aquilo, pergunta o que tinha de errado com a sua aparência. E o nosso Al, ele fala que ele não gostava nem desgostava dela. Na real, ele teve a audácia de em seguida admitir que estava mentindo. Afinal, ele a odiava por ser nojenta e ter um bafo que era de arder os olhos. Caramba, o Al mandou bem nesse episódio, hein? Pode falar aí. Irritado então com as gracinhas dele, a Bispa agora sim ela parte para ignorância e vai com tudo para cima do cavaleiro. Mas assim como eu disse antes, o Al continua desviando super bem, né? Se esquivando dos ataques. E ele inclusive consegue desferir um golpe que é efetivo, que arranca sua cabeça. Sem perder tempo, ele também aproveita, vai no corpo e ele destrói ele usando seu poder. Nem preciso dizer que, muito embora tenha chamado a atenção, não adiantou nada, né? Pois bem, logo na sequência, a partir da cabeça, ela consegue se regenerar e volta à forma de antes. Al fala que mesmo ela sendo uma criatura assustadora, ele tinha ainda mais medo de contrariar a Priscila, e por isso não podia falhar. A Capela, mais irritada do que nunca, ela fala então que precisava dar uma boa lição nele. Nosso Al, então, diante disso, ele só reforça que aquele não era o seu dia de sorte. E agora, então, finalmente voltando para a luta principal, mal dá tempo ali do Garfio se recompor e o Kurgan já estava o encarando. Aqui a gente tem então um flashback que mostra o garoto contando sobre seu rival, o Subaru. O Kurgan, ele era basicamente um guerreiro lendário de um clã que sofreu muito preconceito no passado. Isso por não conseguir usar magia. No entanto, ele que havia nascido com 8 braços, era mais isolado ainda, isso dentro do próprio clã. Com a sua bravura, no entanto, ele acabou mostrando seu valor e se tornando uma lenda viva de Volak. Ele então que usava suas lâminas demoníacas, ele era conhecido por empunhar elas apenas quando julgava dignos seus oponentes. Nesse sentido, o Garfio então percebe que o Kurgan não estava levando ele a sério. Então, mais uma vez, ele cria forças e avança contra seu adversário. A diferença de nível ainda era visível. Por mais que ele tivesse ali empenhado, se esforçando, o nosso amigo Má apanhava que batia. Mesmo se valendo da sua proteção divina, que era dos espíritos da terra, né? Era muito difícil resistir. Eventualmente, o Garfio, que acaba sendo agarrado pelo pescoço, ele se vê em apuros e prestes a ser estrangulado, como um último recurso, ele usa sua força e se lança para trás, de modo que ambos caem nas águas que os arrastam ali até um abrigo. O Garfio, que chega primeiro lá, ele se depara então com vários civis, incluindo seus 2 irmãos por parte de mãe, que então vem correndo até ele. Para a infelicidade de geral, um daqueles Demi-Majus acaba sendo trazido pelas águas, colocando então em risco todo mundo ali. O Garfio, diante da ameaça, ao ele atacar a criatura, ele é assolado novamente pelo fantasma da Elsa. Porém, dessa vez, o seu desejo de proteger as crianças era tanto que ele fala mais alto. E ele não somente então mata a criatura, como consegue colocar um ponto final na sua insegurança. Seu alívio, entretanto, ele foi momentâneo, pois logo em seguida, adivinha quem que aparece? Pois é, ele mesmo, o 8 braços. Ao notar
que o garoto tinha matado a criatura e que estava lutando para proteger os cidadãos que torciam por ele, o Kurgan reconhece então como um oponente à altura, e ele enfim empunha todas as suas lâminas. O Garfio, percebendo isso, ele ainda agradece pelo respeito. Então uma grande luta estava prestes a começar. Nosso herói, então, livre das amarras, dessa vez ele vai com tudo. E nessa animação que chamou a atenção, tem que ser dito, por conta do estilo e da fluidez típicas de anime shonen, como Jujutsu Kaisen, o Garfio, então, ele consegue anular todos os ataques do oponente e ele ainda perfura um dos seus olhos. Aproveitando, então, que o Kurgan estava debilitado, o garoto, então, ele usa os seus poderes de terra para imobilizar alguns de seus braços e parte para um ataque derradeiro. Mesmo ele tendo alguns ossos quebrados durante o processo, ele ainda consegue reunir forças para finalizar a batalha. O Garfio simplesmente então, ele crava os seus dentes na jugular do oponente, arrancando um pedaço do seu pescoço. Podem reparar. Sem então mais força alguma, o Garfio cai exausto no chão. E o Kurgan, por sua vez, ele enfim solta as espadas e reconhece a derrota. E pela primeira vez ele se pronuncia. Muito bem. Logo em seguida, então, ele se despedaça e o seu corpo é reduzido a pó. A luta, enfim, chegava ao fim. Os seus irmãos nem tiveram tempo de agradecer, pois o garoto, seriamente ferido, desaba no chão e precisava com urgência de um curandeiro. Que episódio incrível! Ainda que essa luta certamente não seja a mais memorável da obra, a animação conseguiu elevar ela a um outro patamar. E os créditos precisam ser dados para o Vincent Chansard, que foi um animador que trabalhou especificamente no desfecho da luta. Pelo que eu me informei, esse cara também fez ótimos trabalhos em One Piece e no próprio Jujutsu Kaisen. Não é à toa que as semelhanças foram notadas, né? Se não me engano, foi ele que ele animou a luta do Sukuna contra uma Horaga. E na versão Blu-ray tem inclusive até a versão estendida. Todas as lutas podiam ser sempre assim, né? Enfim, acho que por hoje é só. Dito isso, não se esqueçam de verificar o like e a inscrição no meu canal. Eu também deixei alguns links aqui na descrição para quem estiver interessado em adquirir a nota. Muito obrigado então a todos que chegaram até aqui. Um forte abraço e fui!